uma contradição evidente, sabe, meus amigos? É uma contradição gritante. É uma E ele, contradição, Samuel, mas vamos ser sinceros. Nessa hora, o Meio, Pedro Doria, esses caras aí, eles nada se diferenciam do Estadão e da Folha, porque eles fazem primeiro o machismo fofo, né? Porque é o cara descendo a lenha na Janja com uma mulher ali do lado pra chancelar a opinião dele. E não, eu sou feminista, imagina, o Pedro tem direito a ter as opiniões dele. E enquanto isso, eles vão legitimando. Eles dizem que o Bolsonaro é uma aberração, mas eles não discordam tanto assim do Bolsonaro. O Bolsonaro é útil, certo? Dessa direita liberal. É o cachorro deles. Porque eles se identificam no final das contas, né? alguém tem que fazer a sujeira É. para eles se venderem como serviço de limpeza, né? E às vezes você percebe que é venda casada. Esse é o momento que a gente percebe que é venda casada, porque não pensa tão diferente. E não pensa tão diferente, porque eu não sou capaz de entrar, óbvio, na mente deles e entender se eles realmente são machistas a esse ponto, ou se é apenas um esforço que eles fazem, até contra o que eles realmente pensam, para poder vender uma crítica ao governo Lula. Porque eles entendem que, num cenário maior, é um governo que eles têm que enfrentar, que eles têm que bater, que eles têm que enfraquecer, fragilizar. E aí nada melhor do que explorar o conservadorismo da sociedade. Não foi isso que foi feito ao longo da Operação Lava Jato inteira. Não foi isso que foi feito ao longo da disputa entre Lula, depois Haddad versus Bolsonaro, com Uhum. aquele editorial do Estadão dizendo que era uma escolha muito difícil. Então, eles fazem essas opções, e para mim é isso. Eles fazem opções, até contrárias ao que seria o desejo momentâneo deles nesse ponto específico, porque eles veem o cenário maior e entendem: o meu principal adversário, e aí Marx nunca está desatualizado por causa disso, o meu adversário de classe não é o Bolsonaro, ele é o Lula. Eu não gosto do Bolsonaro por outras questões, que são secundárias quando vem o debate de classe. E na briga, né, na disputa de classe, eles estão muito mais próximos do bolsonarismo, e é isso que impera no momento desse, fazendo com que pessoas que se desenvolveram, cresceram, se apresentam à sociedade como progressistas, tenham maior desenvoltura para fazer esse tipo de crítica. E aí, meus amigos, a Janja tem uma missão árdua que ela se colocou, né, de ressignificar o papel de primeira-dama. Eu acho que ela tenta fazer isso, mas está chegando num limite institucional, que até o Pedro aponta na fala dele, né, como se ela tivesse que baixar a cabeça para a instituição. Que uma socióloga deve, em primeiro lugar, respeitar as instituições. Não, o sociólogo ele pensa para que existem as instituições, a que servem, como funcionam, quem se beneficia. Ele, eu não sei se ele é historiador, porque ele se mete a escrever histórias, livros de história. Acho que não, acho que ele é jornalista. Uhum. Mas se ele é historiador, é um erro mais grave ainda, porque é uma carreira muito parecida, né, com a do sociólogo. O papel do sociólogo não é virar garoto propaganda de instituição. Como o papel do cientista político não é pegar gráfico de ranking de democracia e ir para a televisão comentar. É um Uhum. papel crítico, é um papel que você se coloca a perguntar em nome da sociedade e para provocar a sociedade, muito semelhante ao papel do filósofo. Para que serve essa instituição? Em que momento ela foi construída? Quem ganha com o funcionamento da instituição do jeito que ela está? É necessário reformas? Quais reformas? Quem ganha em cada tipo de reforma? Esse é o papel do sociólogo. Até porque eu sou sociólogo, então eu sei dizer que esse é o papel, sei melhor do que o Pedro dizer qual é o papel do sociólogo. E o Claro. papel da Janja não é baixar a cabeça, porque foi convencionado uma regra conservadora há mais de um século atrás de qual é a função da mulher que acompanha o mandatário. Essa visão do Pedro, ela reforça o machismo, ela reforça o conservadorismo, é quase reacionária, e ele tenta impor isso porque a Janja é formada em sociologia. É. Ele dá um cavalo de pau tão grande que a mulher que é formada para ser crítica deve, por conta dessa formação na visão dele, se submeter e não fazer críticas. E é um absurdo dito, Samuel. É dito por um cara
que não é igual ao Bolsonaro, não é o trejeito nazi-fascista, é um cara que usa um sapatênis laranja, é a prova viva que esse pensamento tacanho, aí sim, Pedro Doria, não é a Janja que é tacanha, é você que é tacanho com esse comentário, pra você ver como esse raciocínio tacanho tá em gente supostamente arejada. O machismo, gente, tá em muito mais gente, não é só o Bolsonaro o único monstro, não. Ele tem muitos cúmplices. Mas o Pedro, eu não sei se o Pedro Doria É muito Pedro, né? Pode chamar de Zambada. Pedro, eu não sei se o Pedro manteria essa pedra que é sobre a Janja, se não fosse Janja, a esposa de Lula. É isso. Se a Talvez esposa ele do Lula vale seja o cara tudo. mais arejado para analisar o papel da mulher numa análise sociológica sobre qualquer circunstância, se tratasse de outra pessoa. Talvez para atacar o presidente Lula se permita inclusive ser machista. Se permite qualquer expediente desde que eu possa ferir o presidente Lula. Essa é a ferramenta que ele está usando. Né? Alguém citou o Fernando Henrique Cardoso aí. A Ruth Cardoso nunca teria o seu lugar questionado numa fala institucional ou numa análise, porque estaria numa prateleira da intelectualidade, da qual esteve, mas da qual o Janja também pertence. Sim. Não é como se a Janja estivesse passando na frente de uma sala de reuniões e o Lula diz assim: ô, peraí, a minha esposa tá aqui, ó. Só um pouquinho, entra aqui, Janja. Qual é a tua opinião sobre o TikTok, hein? Peraí, vamos ouvir ela aqui, gente. Só um pouquinho, fica todo mundo quieto aqui, que a minha mulher vai falar. Não é como se fosse assim. Porque ninguém perguntou qual é o papel do Omar Nascimento nessa reunião, qual é o papel do Rui Costa nessa reunião. Eles entendem o suficiente dos interesses do Brasil com a China para estarem lá? Ninguém perguntou qual lugar eles ocupam nessa comitiva. Para mim, a grande questão sobre tudo isso que aconteceu na China não é Janja, não é o café a R$50, não é o terno a R$800, que é tudo que se tentou emplacar. É como que o presidente Lula tem no seu diminuto núcleo de confiança alguém que vaza a conversa. Isso para mim é grave. O resto não. O resto é conversa para boi dormir. Samuel. Voz marcante. Como agir? Costuma, né? Eu concordo contigo, Thiago. Eu concordo contigo e eu concordo com o que estão dizendo, inclusive, no nosso chat aqui, que esse ataque à Janja, na verdade, é um ataque a Lula, foi o que também disse, né? Que é um ataque porque é a disputa de classes mesmo, é luta de classes. Claro. Eles veem no Lula o alvo, e aí eles vão usar qualquer subterfúgio. Pode ser o preço do café, a quantidade de pessoas na comitiva, o papel que a Janja desempenha nas reuniões, enfim, qualquer coisa, se vai fazer escala de volta na Rússia ou não, tudo é motivo para poder atacar. E esse caso aqui é, mais uma vez, a direita liberal brasileira que